Olá, seja muito bem-vindo a esta visão global quinzenal macroeconômica, dia 11 de dezembro de 2023, acabando o ano. E, se eu não me engano, depois dessa daqui, só ano que vem, nesta publicação. Tá? Se eu não estou enganado, essa daqui cairia próxima no dia, praticamente dia de Natal. Então vai ficar pro ano que vem, tá? Porque eu não vou fazer publicações entre Natal e Ano Novo. Então, como de praxe, né, vamos falar sobre esses ativos que estão em tela e vamos passar já para o gráfico de forma que possamos começar. Os juros longos americanos, né, dos Estados Unidos, eles têm enfrentado aí uma caminhada de alta que já vem de bom tempo, né, durante todo o mês de novembro ele subiu, né, ele parou de cair em outubro, subiu em novembro e continuou subindo em dezembro. Certo? A gente já tem aí pelo menos uma semana, né, útil de negociação e ele está subindo. Certo? Porém, ele deu uma paradinha aqui, ó, um candle de parada, né, um candle de baixa. Certo? O crocodilo não está alterado, né, não se alterou. Né? A mordida do crocodilo, olha que interessante o movimento que o preço está fazendo. Tá? E ele estava ampliando. Ó. Aqui não ampliou, mas aqui ampliou. E ele está mais ou menos no mesmo patamar. A gente tem aqui ele testando os respingos. Né? Testando os respingos. Ele testou aqui e testou aqui. Certo? E agora ele tende a conseguir romper. Tá? Pelo menos essa é a minha expectativa. Está bem lateralizado. Não existe inclinação nem para cima nem para baixo. Está bem lateralizado. O Maximus vem lateralizado faz tempo, quase sem alteração. Né? Quase sem alteração, só muda as cores. Mas a intensidade quase não muda. Né? Ele está ali entre 38,2 e 618 de Fibonacci. Agora mais próximo de 38,2. Tem um índice de deslocamento de quase menos 37. Não é um índice forte, mas é um índice já mais expressivo. E ele está com a aceleração a favor do movimento de baixa. Certo? Bom, aqui começou uma correção. Deve ter uma correção, mas não deve ser profunda. Ele deve dar uma corrigidinha e voltar a subir. Essa é a nossa expectativa para os juros futuros nessa próxima quinzena, se bem que vai ser quase um mês, né? Uma vez que a gente não vai publicar entre Natal e Ano Novo, e entre Natal e Ano Novo também não acontece muita coisa. Tá certo? Então, vamos ver o que vai acontecer aí até o próximo ano. S&P, um dos mais importantes índices da Bolsa Americana, está parado, lateralizado faz desde os últimos 10 dias, mais ou menos, de novembro, né? E continua lateralizado, não está acontecendo nada. Tem muito o que falar aqui. Ele está sem força, né? Aquele rally de Natal que o pessoal está tentando vender aqui no Brasil, e que até teve um movimento expressivo da bolsa, lá não aconteceu nada. É o que mostra que não tem rally nenhum esse ano. O movimento da nossa bolsa brasileira é efêmero. E os imprudentes que entraram e compraram o relatório, pagaram caro para ter o seu rally de fim de ano, vão acabar perdendo dinheiro. Tá? Depois vem aí Nasdaq, mesma coisa. Tá parado, está lateralizado. Aqui teve uma movimentaçãozinha um pouco mais expressiva, mas está lateralizado. Eu não vou nem ler o que está embaixo, porque não vale a pena. Está parado, está lateralizado, não está acontecendo nada. Dow Jones, por menos tempo do que o anterior, mas entrou dezembro lateralizado. Não mostra nenhum indício de movimentação real aí. Então, vamos passar para o outro. Né? Hoje vai ser rápido, pelo jeito. Russell, ele sente mais a alta dos juros. Né? O juros deu uma paradinha, mas teve uma alta. Né? E Russell, por ser constituído por empresas menores, normalmente mais alavancadas, ele tem um comportamento diferente das outras bolsas, dos outros índices, melhor dizendo.
Então ele está também aqui um pouco parado. Tá certo? Olha, ele parou bem aqui, teve uma movimentação mais expressiva, concomitante com o alto dos juros e deu uma parada. Não há muito o que dizer aqui sobre o mercado acionário. Juros alemães, que mostra muito bem os juros europeus, enfrentando um forte movimento de alta com o último candle em doji, né, o candle de dúvida. O restante parado, muito lateralizado aqui, não tão lateralizado o Maximus, mas deu uma parada. Eu diria que ele vai dar uma lateralizada, possivelmente uma corrigida. É bem possível que dê uma corrigida. Mas não vai ser uma correção expressiva, ele vai voltar a subir. Tá? Mas vai dar uma paradinha nos próximos dias aí. Ok? DAX é um índice alemão que mostra uma proxy aí do mercado europeu. Ele está numa tendência de baixa e subindo. Né? Significa que essa tendência de baixa está do lado positivo da curva, né? Ou do eixo. A mordida do crocodilo ela está meio lateralizada, mas ligeiramente expansiva. Né? E o Maximus ele chegou a 100% aqui na última. Mas ele tem andado lateral. Eu diria que aqui ainda tem, surpreendentemente, espaço para continuar subindo. Surpreendentemente. Certo? Mas ele está muito próximo da terceira volatilidade. Em algum momento aqui sim teve um rally de fim de ano. Em algum momento ele vai ter uma correção e eu acredito que essa correção pode ser um pouco mais forte. Mas por enquanto não há nenhum indício que isso começou. Então, sigamos observando. Ok? Apertei o botão errado. Eurostoxx, né, as ações, 50 ações europeias, mesma coisa. Olha só que movimento bonito. Aqui está tendo rally, de fato. Aqui também é um movimento expansivo. Aqui está com 42 de índice de deslocamento, não é tão expressivo assim. A aceleração está ligeiramente positiva, pouco positivo. E os candles aqui estão indo bonitões aqui, né? Na segunda volatilidade. Dificilmente esse índice passa da segunda volatilidade. Acredito que ele, do jeito que está aqui, ele deve ter mais uma andada ainda, mas ele está próximo da correção. Eu acredito que muito em breve esse índice vai corrigir. Ok? Ouro, o que eu falei da última vez? Que o ouro tinha chegado a uma resistência e que ia cair. E o que aconteceu? O ouro estava de fato numa resistência e caiu. Quando a gente fala que a gente raramente se equivoca, né? O ouro caiu, encontrou suporte nos dentes do crocodilo, foi mais longe, rompeu e está agora na mandíbula do crocodilo. A mordida do crocodilo está virando para baixo, mas ainda não virou, assim como o crocodilo aqui está querendo dar área de que está pensando em virar, mas é só o começo, tá? Ele está ainda apontando para cima. O Maximus está com um índice de deslocamento de menos 64, ainda está no campo positivo, mas caindo, e está com a aceleração a favor de um movimento de baixa. Então, a gente pode deduzir que ele tem força ainda, tem estímulo para andar mais um pouco, mas ele deve, muito em breve, dar uma corrigida até para dar um tempo para tudo isso virar. Tá? Leva um tempo, né? E ele deve passar por uma correção muito breve. Aqui teve uma correção muito branda, tá? Então ele deve ter uma saída um pouco maior aqui, ele precisa entrar do outro lado, né, do lado abaixo da mandíbula para manifestar seu movimento de baixa. Por enquanto ele está em cima. Ele precisa fechar aqui, realmente de fora. Mas tudo indica que ele deve ter um movimento de baixa e uma correção muito próxima. Ok? Euro. Que corrigida, hein? Valorização significativa do dólar aqui. Ele vem encontrar uma outra resistência que virou suporte. A mordida do crocodilo ainda está em baixa e está tomando força em baixa. O índice de deslocamento em 95%, bem expressivo, tá? Mas a aceleração contrária.
Ele deu uma segurada aqui, deu uma agarrada, como é típico, né? Ele tá lá de um lado do pântano. Ele vem para o outro lado do pântano, ele dá uma segurada, vai ter que dar uma corrigida antes de enfrentar o movimento de baixo. Se enfrentar. Mas está mostrando aqui é que ele deve ter, sim, movimento de baixo, movimento de valorização do dólar. Desvalorização do euro. Ok? Libra, menos expressivo, menos intenso, mas a mesma coisa. Certo? Muito bem, mesma coisa. Franco suíço, aqui é o contrário. Né? Houve aqui uma valorização do dólar recente, mas depois de uma desvalorização continuada, né, desde o início de outubro até o fim de novembro, foi uma desvalorização. Certo? E aqui ele deu uma corrigida. Isso é uma correção, não é uma inversão. A mordida do crocodilo está do mesmo jeito e o Maximus está começando a encarar o movimento de alta de fato, né, com um índice de deslocamento de 82, é um índice já mais expressivo, mas ainda assim eu diria que ele já não tem muito mais força para corrigir daqui a pouco, para continuar a correção, daqui a pouco ele volta para o movimento de baixo. Certo? Yen japonês, olha aqui, isso daqui é raro de acontecer no Yen. Foi uma volatilidade tremenda aqui durante 2 dias, né, os 2 últimos dias da semana. Aqui teve uma lateralização, o começo da semana foi lateralizado, né, mas aqui foi pau, hein? No day trade daria para ter ganho muito dinheiro aqui, eu não estava operando esse par monetário. Tá? Valorização do dólar, né, desvalorização do Yen, certo? E na verdade, valorização do Yen, né? Quando ele cai, às vezes eu falo o contrário. Valorizou, caiu, né? Então você precisa de menos Yens para comprar um dólar, certo? Então, valorização do Yen. E os índices mostram continuidade da queda. Mas olha, com um movimento volátil desse aqui, no final da semana, vamos observar primeiro como é que ele abre a semana, porque foi muito doidão para um Yen. O Yen é uma moeda relativamente calma, tá? Então observem bem no começo da semana aí, mas o movimento é de queda nesse par monetário. Ok? Yuan, né? Yuan caiu razoavelmente também, né? Caiu. Então foi valorização do Yuan. Tá? Deu uma desvalorizada aqui. A mordida do crocodilo continua indicando um movimento de baixo, mas com possibilidade de virada. O Maximus está virando. Mas o crocodilo não mostra uma possibilidade de virada. Aqui também perdeu um pouco de força. Eu diria que no máximo ele vai bater na mandíbula e vai cair de novo. Para mim ainda é um movimento corretivo que vai logo logo virar em continuidade da baixa. Petróleo continuou o movimento de baixa, né? Ele está caindo desde o começo de outubro, caiu em outubro, caiu em novembro, continuou a cair. A mordida do crocodilo começa a mostrar uma possibilidade de início de reversão. Está bem no começo, ele pode virar a qualquer momento. O Maximus já vem demonstrando fraqueza do movimento, né, há bastante tempo. O índice de deslocamento baixo, né, ele tende a corrigir um pouco antes de voltar a cair, certo? Mas o movimento está preservado ainda na queda, mas já com um indício de fraqueza. Vamos ver como é que acontece. O petróleo sofre aí com as opiniões da OPEP, né, e pode mudar a qualquer momento, mas por enquanto indica correção e continuidade da queda. Ok? Muito bem, então nós vimos como é de costume estes ativos que estão em tela e retornaremos no mês de janeiro com este quadro aqui, certo? Eu esqueci a data, mas daqui a pouco vai aparecer aqui para vocês na próxima, se não me engano, dia 13
mas eu posso estar enganado. Vai aparecer aqui daqui a pouco para vocês, tá bom? Até mais, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e continue porque tem mais publicações a acontecerem ainda esse ano até a semana anterior ao Carnaval, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom.